Olá, tudo bom? Meu nome é Jorge Marcelo. E essa manhã começou com a triste notícia da morte da atriz Léa Garcia. Aos 90 anos, ela morreu ainda de causas não reveladas, quando estava em Gramado, em Porto Alegre, que acontece o Festival de Cinema tradicionalíssimo brasileiro, e que exatamente hoje à noite iria homenageá-la com o troféu Oscarito, que é a honraria máxima do cinema brasileiro para uma grande atriz. Uma grande atriz que, infelizmente, não teve reconhecimento devido. Lógico que agora vão surgir matérias falando sobre a sua importância, mas a gente sabe como esse país é racista e o quanto o nome de Léa Garcia teve pouco destaque, apesar do seu inigualável talento. Léa interpretou, para mim, aquela que foi a grande primeira vilã feita por uma mulher negra no Brasil. Era a escrava Rosa, da novela Escrava Isaura, de 1976. Novela essa dirigida pelo Gilberto Braga, que era dono de uma galeria incrível de grandes personagens femininas. Ele escrevia com uma maestria que, se você for rever a sua obra, mesmo nas tramas menos bem-sucedidas, sempre tinha uma ou duas vilãs em composições de atrizes incríveis que deram o seu melhor. Mas o vídeo não é sobre o Gilberto. O vídeo é sobre Léa Garcia. A Rosa, a primeira leitura, seria uma mulher invejosa, que não se conformava de ver todos os privilégios que a Isaura, a mocinha, por ser filha de um homem branco, de uma mãe mestiça, que também teve privilégios em vida, mas estava na condição de escrava, tinha tudo aos seus pés. Ela foi adotada praticamente por sua sinhazinha, foi criada dentro de casa, aprendeu a educação formal, em detrimento aos outros negros da fazenda que não tiveram os mesmos privilégios. E a novela, a trama é sobre isso. É sobre o quanto o racismo é tão perverso, mas tão perverso, que até os brancos, quando são colocados no mesmo papel, não tiveram o mesmo tratamento que os negros tiveram. E Rosa, para mim, foi uma mulher que tinha um porte de rainha, de deusa, e que não se conformava de ver o quanto, por mais que ela usasse seus poderes de sedução, seu encanto, seu charme, para ter alguns pequenos privilégios com o capataz da fazenda, ou até com o seu dono, o Leôncio, era pouco, porque por mais que ela, durante toda a trama, ela vai tentando mudar essa realidade, mostrar que a Isaura era uma mulher com vários privilégios, apesar do papel de condição de escrava, a Rosa sabia que, no fundo, ela nunca deixaria de ser uma escrava preta presa numa senzala, enquanto a Isaura teria oportunidades, como teve, de ser alforriada e se tornar a dona do local, ou seja, a dona de todos os escravos. O livro, assim como a novela, pertence a uma outra época, lógico, né? Porém, se você for analisar, e se a novela fosse refeita
da forma que foi feita inicialmente. Não, teve um remake aí, acho que, não sei se foi na TV Manchete, não me lembro. Que não é a mesma coisa, lógico. Tinha que ser. A Rosa tinha que ser feito por uma atriz, uma grande atriz negra, que pudesse dar tanta força, tanta verdade, tanto realismo quanto o Léa Garcia deu à personagem. Hoje talvez a gente teria várias outras leituras, várias outras interpretações daquilo, e seria uma fonte de vários debates, né? A gente tem uma discussão proeminente sobre o racismo no Brasil, o quanto ele é perverso, o quanto ele é cruel, mas a gente vê muito mais pessoas falando sobre isso, que já é um ponto importante. A gente vê alguns avanços, tivemos uma novela recém-terminada, Vai na Fé, que eu tinha um elenco onde boa parte dos personagens principais eram negros, então isso tem uma grande importância, que não é só colocar um monte de negro. Novela de escravo, que tiveram vários escravos, tinha um monte de negro, só que em papel de escravo, né? Quantas grandes atrizes do passado, como Ruth de Souza, Zezé Mota, ou a própria Léa Garcia, tiveram outras oportunidades na TV brasileira, na década de 70, nas décadas de 80 e 90. Demorou muito tempo. Léa Garcia teve um grande papel na TV, de uma novela de 1976, ou seja, 50 anos. A Léa não teve outros grandes papéis na TV. Eu esperava por isso. A sua importância, o seu papel era para mim era tão forte que durante muitos anos eu brincava com um amigo quando falava assim, nossa, o que a gente foi na vida passada? Eu brincava que eu era uma escrava preta, mas tão esperta quanto a Rosa. Eu sempre lembrava da Rosa. A Rosa para mim representava uma pessoa que não se conformava com as injustiças da vida e não se colocava, por mais que estava colocada, mas ela não aceitava o papel de eternamente ser uma pessoa de segundo nível, segundo escalão. Não. Revendo alguns trechos da novela, percebe-se o quanto a grande personagem da novela, a grande personagem feminina, era a Rosa. E o quanto a TV brasileira renegou e não fala sobre isso. Raramente você ouve algo a respeito, você lê a respeito. Ok, nós temos uma memória muito curta, muito ruim. É um país do futuro, automaticamente a gente sempre pensa daqui para frente, esquece de olhar para trás. Esquece quanta gente talentosa sedimentou um território para hoje a gente ver grandes atrizes negras tendo papéis de destaque. Porque não basta só ser uma grande atriz negra ou preta. Tem que ter um papel de tanta importância quanto outras tiveram. A gente está construindo uma nova história. Porém, Léa Garcia foi uma daquelas mulheres que sedimentou com muito talento essa história. Eu lamento profundamente a ironia do destino, porque no dia no qual ela iria ser celebrada pelo grande talento que teve, ela morre. É sobre isso.